Então, nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura do osso, né, ver como que ele funciona. A gente vai tentar falar sobre como que funciona o movimento do corpo humano. Então, isso aqui vai ser um programa de 3 aulas. A gente vai falar sobre a estrutura do osso hoje, falar sobre a musculatura e a parte neurológica do corpo humano. Então, são 3 coisas que vão levar a um objetivo, que é o movimento do corpo humano. Então, para a gente começar a falar sobre o osso, primeiro a gente tem que entender como que consiste, né, o sistema esquelético. Então, ele é formado por osso, cartilagem, ligamento e articulações. Então, tudo isso vai ser um padrão de sistema, né, que vai se ligar à musculatura, que vai ter o comando da parte neurológica, depois para a gente gerar o movimento. Mas, antes da gente entender isso, a gente tem que entender como que funciona essa parte interna do osso. Tá? Então, você tem aqui a estrutura do osso, que é o corpo, a cartilagem, que é uma parte que pode ser tanto externa quanto interna, né? O ligamento, que vai se ligar à musculatura, né? E as articulações, que é o conjunto, né, de ossos e músculos que a gente consegue fazer o movimento do corpo humano. A gente tem aqui agora os principais ossos do corpo humano, né? O corpo humano ele possui pouco mais de 200 ossos, então são muitos ossos, a gente não precisa entender todos eles, mas esses aqui que está na tela, ele tem, né, um reconhecimento até pelas pessoas leigas em questão de corpo humano, pode saber algum desses nomes, a gente vai falar só sobre os principais. Tá? Aqui a gente tem a estrutura interna do osso, então vocês podem ver aí na imagem que ela tem uma forma que é feita basicamente para suportar cargas, né? Então a parte superior do osso, que a gente pode ver, essa parte mais arredondada, ela tem uma parte porosa, né? Que ela serve justamente para dissipar as cargas, né? Embaixo tem o corpo do osso e outro embaixo a gente tem a epífise, né? Que também ela é um pouco mais rígida do que a parte superior, a parte porosa, mas ela também tem uma parte porosa maior do que o corpo, né? E por que a gente tem essa porosidade? Primeiro, para dissipar energia. Então, o que a lei da física diz? Sempre quando você tem uma energia, né, que você gera em um corpo, esse corpo manda essa energia de volta na mesma intensidade. Então, quando você pisa, por exemplo, né, toda energia que você passa para o chão manda de volta para você, e o osso ele absorve essa energia, né, e esses poros, né, esses buracos, vamos dizer assim, ele pega essa energia e vai dissipando. Então, como se fosse, um exemplo, o fio terra, né, na sua casa. O fio terra, quando você tem escapamento de energia, essa energia vai para o fio terra, o fio, né, como o nome diz, vai para a terra, e essa energia se dissipa na terra, ela vai para várias direções, né, porque ela vai para o lugar que tem menos resistência. Então, se você tem um osso muito resistente, né, muito sem porosidade, essa energia não passa e a chance dela se quebrar é muito grande. Então essa porosidade ela tem a sua importância também, não só por isso, mas também para deixar o osso mais flexível. Então não parece a olho nu, né? Se você for pegar um osso de galinha, por exemplo, você tem que fazer força para poder quebrar ele. Mas ele tem uma leve envergadura quando você mexe nesse osso. Então a gente pode dizer que ele seja flexível, né? A gente também pode dizer que o osso seja elástico. Elástico, quando a gente pega um exemplo, né, se a gente for pegar um elástico desse de prender papel, ele não é elástico porque ele é mole, ele é elástico porque ele é resistente. Então o osso ele é elástico, ele é resistente. Se você for pegar esse elástico de papel e puxar, até o momento que ele vai se arrebentar, ele vai demorar. Assim como o osso também demora a se quebrar, né? Obviamente esse osso vai perdendo resistência no decorrer do tempo, tá? Mas são por outras questões. O osso esponjoso ele é mais fraco do que o osso compacto, né? O osso compacto é essa parte mais rígida, então, se vocês podem ver aí na imagem, essa parte lateral do osso, né? Essa parte mais lisa, onde está escrito, né, osso compacto, ela é mais dura, ela é mais resistente. Mas quando a gente pega nessa parte da ponta do osso, por ele ser mais esponjoso, ele fica um pouco mais mole. O osso cortical
ele também parece que é totalmente liso, mas ele não é, ele tem uma sua porosidade. Isso porque, como a gente já falou, para poder dissipar a energia, ele não pode ser totalmente liso, não pode ser inteiro, senão a energia ela vai se concentrar ali e vai acabar quebrando o osso. Vocês podem ver na imagem que tem uma linha ali na parte porosa, uma linha lisa, e como que o osso cresce? A partir dessa linha. Essa linha é uma cartilagem, tá? E a gente chama ele de disco de crescimento, né? Ou cartilagem de crescimento. Essa cartilagem, ela com o tempo, ela vai se fundindo com o osso, e enquanto isso ela vai nutrindo o osso. Então o osso ele vai crescendo, né? Então durante a infância, seu osso vai crescendo, vai ganhando os nutrientes necessários, e quando chega uma certa idade, essa linha desaparece porque ela já se fundiu com o osso. Então se você for pegar um osso de um adulto de 25 anos e comparar com o osso de uma criança de 10 anos, você vai ver que na criança de 10 anos essa linha vai estar muito forte, né? E se você for pegar um osso de um adulto, essa linha não vai existir mais, só vai ter aquela parte porosa, né? E esse disco de crescimento, ele tem sua diferença de acordo com o sexo. Então as mulheres, né, têm essa linha que se liga ao osso mais cedo, tá? Então as meninas começam a crescer mais cedo, entretanto elas param de crescer mais cedo também. Então uma menina que começa a ter, né, daquela crescida rápida entre os 9 e 10 anos, geralmente elas são mais altas do que os meninos nessa idade, e quando chega aos 14, 15 anos elas já não crescem mais. Isso porque o disco de crescimento já se fundiu ao osso, né? Diferente de um homem que começa a crescer mais rápido mais para frente, então ele começa a ganhar aquela altura rápida entre os 12 e 14 anos, só que o seu disco de crescimento só vai se fundir no osso perto dos 17, 18 anos. Então o homem ele termina de crescer depois das mulheres, e é por isso que a gente tem essa diferença de altura, né, das meninas maiores do que os meninos na infância, e geralmente os homens mais altos que as meninas na vida adulta. E aqui a gente tem as funções do sistema esquelético, tá? A gente tem 4 funções basicamente, que é a alavanca, sustentação, proteção e armazenamento e formação de células sanguíneas. Vocês podem ver que tem 2 palavras que estão destacadas em vermelho, que é a alavanca e a sustentação. Isso porque são as 2 mais importantes para a gente entender o movimento do corpo. Mas a gente também vai falar sobre a proteção, o armazenamento e formação de células sanguíneas. Então, para a gente começar, né, a função de proteção, então o osso, se você for olhar a caixa torácica, o que a gente tem dentro da caixa torácica? A gente tem coração, pulmões, né? Então, se a gente não tivesse essa proteção da caixa torácica, o risco de levar uma pancada e danificar esses órgãos seria muito grande. Então, essa caixa torácica tem essa importância para poder segurar a vida dessa pessoa. A gente tem que lembrar que, basicamente, os seres humanos, antigamente, eles caçavam, né? E se não tivesse uma proteção para o corpo protegido, a chance de virar uma presa era muito grande, né? Então, essa caixa torácica ela tem sua importância de proteção. O armazenamento e formação de células sanguíneas, então, hematopoiese, que ela ocorre no interior da cavidade óssea, ela serve para passar os nutrientes para o osso, né? Então parte do crescimento do osso e da resistência vem desses nutrientes que passa por dentro. A alavanca, né, que aí a gente começa a ver a importância dele para o movimento. A partir dele, junto com o músculo, acontece o movimento do corpo humano, ou seja, o músculo ele se liga ao osso, e quando você tem a contração do músculo, né, obviamente ele vai puxar esse osso que vai gerar o movimento. E também é um mecanismo que amplia a força e a velocidade do movimento. Então, quanto mais você tiver a contração, mais você pode poder usar a força, né, a capacidade daquele músculo, e mais também pode ter velocidade. Esse sistema de alavanca ele acontece basicamente com os ossos longos. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o húmero, que é esse osso do braço aqui, tá? E o osso fêmur, que a gente está na perna, na coxa. Então são 2 ossos muito longos que a gente consegue ver o movimento do ombro aqui no húmero, por exemplo, né? E na coxa a gente consegue ver o movimento do quadril. A forma e o arranjo estrutural define a maneira como o osso contribui para o movimento. Então a gente na mão aqui, por exemplo, tem vários tipos
de osso, né? Tem alguns ossos menores, outros são um pouquinho maiores, mas todos eles se interligam e a gente consegue fazer movimentos maiores ou menores, dependendo do objetivo. E a sustentação, né, que mantém a postura do corpo enquanto acomoda forças externas. Então, se a gente for fazer um salto, né, o corpo ele tem que se manter estruturado. Então, essa força que vem de fora, até da força da gravidade, a força G, né, ela faz com que seu corpo vá para baixo. Então, o osso ajuda, né, a forma estrutural dos ossos ajuda a manter esse corpo em pé. Tá? Esses ossos vão aumentar de tamanho de acordo com a carga exigida. Então, se a gente for comparar, por exemplo, atletas de ginástica, né, geralmente esses atletas de ginástica, né, artística ou rítmica, são menores do que as pessoas comuns do dia a dia. Por quê? Porque essas pessoas começam a treinar muito cedo, né, e a carga de treinamento é muito pesada, então o osso entende que esse osso ele tem que se desenvolver mais rápido. Então ele cresce para ter a resistência devida, mas não cresce de tamanho, né? Ele cresce para os lados para poder ter resistência. Então, geralmente essas pessoas que praticam exercícios muito cedo, de forma muito pesada, tendem a ficar menores, porque o disco de crescimento se funde mais rápido no osso. Okay? Então, esse é o fim da nossa aula de osso. A gente vai falar mais um pouquinho depois na nossa aula de músculo e de neuro.